Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, primeiro pregão de outubro de 2021, meio-dia e 41. Deixa eu ver se está tudo ok com a gravação, tudo certo. Uma sexta-feira nublada aqui em São Paulo, mas não está tão frio não, 19 graus. Eu acabei de pedir o almoço aqui, é o tempo de eu gravar e editar o vídeo. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, muita saúde e paz. Confira os nossos trabalhos lá no Instagram também. Na bio do Instagram tem o grupo do Telegram, juntos até os 126 mil pontos. Você é meu convidado para a mesa de operações, mas tem o link aqui no YouTube também. Ok? Eu vou tomar um gole do meu suco integral de tangerina aqui, que eu comprei no Carrefour. Vamos começar fazendo Carrefour aqui? Faz tempo que a gente não olha o ativo. CR FB3. Outro dia o meu filho me perguntou, falou, caramba, né, a gente percebe um aumento de preços nos supermercados, até do movimento e tudo. Como é que essas ações estão caindo, né? Elas são inversamente proporcionais a juros, né? Tecnicamente, no semanal houve um rompimento falso de 23,19, o acionamento do topo duplo com a perda de R$20 e ela tinha como alvo algo perto aqui de 17,80, 17,813. Tá por ali, eu acho que agora ela chama atenção. Ele, inclusive, tá montando uma carteira dele, pessoal, que não tem nada a ver com as minhas, tal. Ele tem uma cabeça independente e Carrefour é uma das ações que ele está de olho. O corpo dos candles das últimas 2 semanas aqui não é a 8ª maravilha do mundo, né? Porque tá cobrindo a semana passada, tá, mas tá em região de suporte. Você prefere ter o que na carteira, Oi ou Carrefour? Foi o assunto do Instagram de hoje, né? Você acha mais fácil recuperar dinheiro em Oi ou em Carrefour, por exemplo? Eis a questão, né? Se eu tivesse caixa hoje em dia, compraria? É possível. E açaí? Eu tava vendo agora, tem um açaí que, não que eu frequente, mas que às vezes eu vou, ali da Jorge Gorbizier. Teve um assalto lá, teve o pessoal do grupo do meu prédio colocou aqui, eu tava vendo agora. Assalto dentro do açaí, no estacionamento. O pessoal não tem o que fazer mesmo, né? Mas enfim, aí me chamou a atenção aqui para a ação também. Essa aqui está no estado da arte, né? State of Art. É uma boa opção para seguidores de tendência. Então a separação da ação do Carrefour com o açaí fez bem para o açaí, ó, tá em alta. Nós compramos o ativo com uma configuração semelhante nos Estados Unidos há um tempo atrás, a gente está ganhando uma grana legal lá. É um banco, eu não vou falar qual. É a carteira internacional secreta. E essa para seguidores de tendência é um prato cheio. Então vamos prestigiar os nossos amigos aqui, o Lindomar Pereira de Souza, nordestino como eu. Boa noite, Wagner. Gentileza estudar Gerdau nos gráficos semanal e mensal me parece promissor para o médio prazo. Sem dúvida nenhuma, né? Sempre inteligente as perguntas, os comentários do Lindomar. E pessoal, detonem na área de comentários que eu mato no peito aqui, eu não tenho preguiça de trabalhar. Muito pelo contrário, é um prazer. Gerdau hoje é de longe minha maior exposição, né? Além de ter fundamentos descontados e quando o pacote de infraestrutura norte-americano for aprovado, é uma das ações que eu acho que vão ser mais impactadas positivamente. Eu não penso, por exemplo, em vender Gerdau antes de R$35, R$34. Nós temos um Piercing Line Pattern, padrão penetrante no semanal. Semana passada subiu 8,21 e essa semana está subindo de novo. Gerdau é ouro, né? Por exemplo, graficamente tem uma ilha, tem um rompimento de um pivô a 26,94. Está cumprindo uma simetria em V, vai bater 27,92. Chegou a bater ontem, né? Então, quer dizer, Gerdau é ouro. Muito espaço para valorização. É uma verdadeira maravilha de empresa e de ativo, né?
Provavelmente a decisão vai ser nessa LTB aqui que une os topos de maio, né, de 2021 e também de agosto. Então é um ativo excelente, com ótimas expectativas na minha opinião. VS Rap, show de análise, parabéns Wagner, muito obrigado, um ótimo final de semana. Eu não sei se você é um investidor ou investidora, porque eu acho que é corporativo essa nomenclatura. Seja bem-vindo ou bem-vinda, muita saúde, paz e sucesso. Alex Soares, um querido amigo que está conosco já há um tempo. Boa tarde, Wagner, obrigado pelos estudos. Disponha, o dinheiro esperto realmente não tem pressa. É um saco ver o índice subir e daqui a pouco devolver tudo. É verdade, é um momento que testa a paciência da gente. Sabe por que acontece isso, pessoal? Não que seja nenhuma teoria da conspiração, mas alguns players produzem esse tipo de fenômeno. Se não o produzem, né, ou intensificam, ou muitas vezes mantêm realmente o índice no range. Por quê? Para que a pessoa física trabalhe alavancada, girando carteira no day trade, trabalhando juros com alavancagem, mercado de opções, mini índice, mini dólar, para quebrar a pessoa física. Esses caras têm mapa, eles sabem onde estão as ordens, os stops, eles sabem o grau de alavancagem, e é assim que a banda toca. Por isso que eu falo a vocês, não alavanquem, não fiquem girando carteira, aí o risco te trava, você fica sem a posição. O professor Wagner Caetano é o verdadeiro amigo do investidor. A Top Traders é a verdadeira casa do investidor. Aqui a gente não tem patrocínio de banco, de corretora, de asset, de plataforma. Nós somos uma comunidade que caminha lado a lado com um sonho em comum, seja de recuperação de perdas anteriores ou de construção de riqueza ao longo do tempo. Temos vários perfis, né? Temos o sonho em comum e caminhamos juntos. Então vamos manter a paciência, tranquilidade, saúde, paz, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos, queridos. César Paulo de Brasília está conosco aí há muito tempo, sempre prestigiando, ajudando a gente aí na caminhada, um querido amigo que nós temos. Aí o primeiro ativo que ele pede aqui é Sinqia. SQIA3. Pessoal, enquanto eu vos falo, parece armar uma grande chuva lá fora. Nós temos uma postagem no Instagram que eu coloquei hoje que fala de trocar lixo por qualidade. Trocar lixo por pepitas de ouro, por diamantes, por pérolas, né? Pessoal, eu falei sobre Carrefour versus Oi. Hoje você se sente mais à vontade tendo Cogna na carteira, né? Pode subir também, pode, até deve subir, né? Mas você assim, se sente mais à vontade tendo Cogna ou SQIA3 na carteira? Você tem que definir, né? Só para deixar bem claro, Cogna não está na nossa carteira não, tá? Nós não temos nem Oi, nem Cogna, nós não temos Cielo na carteira, não temos IRB, não temos Mosaico, nem Enjoei. Eu não estou fazendo, né, me justificando, nós não temos esses ativos na carteira, nem na secreta. Mas você se sentiria mais à vontade tendo Cogna ou Sinqia? Se romper aqui 22,53 faz pivô de alta, aí você tem que avaliar. Você acha quais fundamentos são melhores? Eu preferiria a Sinqia. Né? Agora, simplesmente zerar a Cogna aqui não faz sentido. Então, por exemplo, às vezes você vê os entendidos aí no mercado. O aluno vai lá e pergunta, fulano, que nunca abriu uma boleta, não coloca a grana dele, ele fala que opera, mas não opera. O que você acha da Cogna? Ah, a Cogna é tendência de baixa, acho que tem que acionar o stop. Tem até o verbo estopar, tem que estopar. Porra, estopar agora? Com ativa 2,87? Isso daí é coisa de Loki, é coisa de otário. Como é que você vai estopar um negócio que saiu de R$10 e está valendo 2,80? O stop já passou faz tempo. Aí se a pessoa te falar, não, eu acho que você tem que fazer uma troca, tipo um flight to quality, voar para qualidade, aí beleza. Aí eu acho que faz sentido. Né?
A Cinca tem um ombro, cabeção, ombro invertido. Então o investidor ele tem que raciocinar, pessoal. Às vezes eu percebo, a gente tem alguns perfis por aí, né? Que ficam fazendo brincadeira com perdas de investidores, esses ativos, né, que o pessoal considera mico, né, os inteligentinhos, tá, os pseudo-professores, só que eles não apresentam soluções. Isso é muito complicado, né? Então eu acho legal quando você apresenta a solução. Ó, a saída eu penso, mesmo que não acerte, mas você tem uma saída, tem um caminho. Aí a gente tem a Rossi residencial. Não, hoje eu prefiro a Cury e a Melk, ou de repente a Cirela, mas entre a compra e a venda na Rossi, eu não compraria, mas se fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu entraria na compra, mas está longe de ter um gráfico tão favorável quanto o de Sinqia, por exemplo. Né? E Carrefour, que por coincidência eu fiz aí, que eu acho que é uma região de oportunidade. Ok? Sônia Ramos, boa noite, Wagner. Estou posicionado em Via, que é a antiga Via Varejo, né? Felizmente despencou, estou perdendo, pessoal, só para deixar claro, ela não faz parte, já faz tempo das nossas carteiras, é uma posição particular da Sônia, eu nem falo, deixo eu entender que a gente está no ativo como está subindo, e quando está caindo também não, para as coisas ficarem claras, né? Alguma sugestão de troca ou ação sugere se possível? Eu agradeço a atenção, que Deus abençoe sempre nosso trabalho, família e investimentos. E tem o João Vinícius, ótima tarde, nobre mestre. De fato, o movimento aparenta alta. Será que as notícias atrapalharam a subida nesses dias? Sem dúvida nenhuma, né? E além disso, teve correção na Europa e Estados Unidos, né? Que Deus siga guiando a todos nós. Mas hoje, João, eu estava fazendo até um estudo para o Telegram. Sabe algo que me chama bastante a atenção aqui? Vai começar uma baita chuva lá fora. Se a gente pegar o gráfico mensal do Ibov, ele veio num suporte, né, marcado em março deste ano, e aparentemente está respeitando a média de 21 períodos. Isso é muito interessante. E falando, Sônia, sobre varejo, né, sendo coerente, né, vamos lá, eu vou falar em duas vertentes aí a minha linha de pensamento. Primeiro, falando sobre a Via, né? A Via tem sinal de fundo? Putz, não tem. Ela tinha, mas ela está praticamente anulando. Né? A Via tem algum sinal, algum desenho, alguma coisa que aponte um caminho diferente? Não. Nem no semanal, nem no diário. Agora, se o mercado, se a gente tiver um horizonte importante aí, positivo no que diz respeito à curva de juros, Selic, ela pode inflexionar e decolar? Pode. Vale a pena sair nesse momento? A Via, por exemplo, eu acredito que não. Agora, de repente, vale... Agora você fala, pô, Wagner, mas aí, como os alunos da Top Traders, eles são águias, né? Tudo aquilo que eu falo, eles refletem, a gente tem um trabalho de alto nível. Quando a gente unifica a grupo, é um produto caro, mas que o aluno ganha N vezes o valor, senão ele é mantido gratuitamente. Aí ele fala, pô, Wagner, mas aí, como é que você está falando isso daí sobre varejo, sendo que você fala que Gemate é ouro? Né? Só que assim, Gemate está bem longe do fundo, a Via Varejo não. Então, fazer uma troca de Gemate por Via Varejo, se você pega uma correção na Gemate, te complica. Então, a Via, no caso... Em específico, eu manteria. Poderia ter feito a troca, mas quando o Gemate estava aqui embaixo, no rompimento falso de 6,56, para ser coerente, então eu manteria. Querido amigo Jorge de Lima, professor Wagner, a Bolsa de Valores está muito parecida com o meu time, o Santos. Tenta e não vai. Poderia, por gentileza, ver a Prio 3? O Santos é um time histórico, eu tenho vários amigos, o meu sócio, o Beto Araújo, que sempre vê o programa, é santista, eu tenho algumas pessoas da minha família também, é um time, eu particularmente, o Palmeiras é o maior rival do Corinthians, mas eu gosto de ver Santos e Corinthians e Santos, né? E o Santos é uma violência o que fizeram, né? Uma categoria de base maravilhosa, o time mal administrado, mas vai dar a volta por cima porque o Santos é muito grande. Então nosso querido amigo, ele pede Prio 3, claro, será feito agora mesmo. Então, PetroRio aqui na tela. PetroRio é ouro, né?
É mais um ativo que eu falo há algum tempo. Né? A compra de ouro foi na pinça. Pessoal, isso daqui é uma típica, clássica, inconteste ilha de reversão entre os dias 20 e 21 de setembro. Tem gap dos dois lados, tal, só que agora é administrar, né? Entrar em prio agora, né? É administrar, por mínima do dia anterior ou até no intraday. Mas também não é para vender, vai administrando, vai trabalhando com 30 minutos ou o próprio gráfico diário e direcionando aí a tua operação. E provavelmente você está posicionado, parabéns. Agora para entrar, eu acho que passou o momento. Douglas, boas-vindas. O camarada cortava meu cabelo até o ano retrasado, era o Douglas. Gente boa pra caramba, jogava futebol com meu filho e tudo. Boa tarde, mestre. Talvez o período de acumulação dure muito mais que a nossa paciência aguente. Mas aí é aquela história, a grana que tem que estar na bolsa tem que poder estar lá, né, meu amigo? Poderia analisar a Kepler e a Qual 3, claro. Inclusive hoje eu coloquei um fato relevante da Qual 3 no informe cenário lá, que eu acho que vocês acompanham conosco. Então, QPL3. A Kepler, ela já movimentou muito aí os fóruns alguns anos atrás, as pessoas físicas e tal. Então, uma outra coisa que é muito comum, né? Entre os entendidos de mercado, você fala assim, Kepler, o camarada fala, Kepler, não, Kepler não, esse ativo aí, eu não sei e tal, e fica essa história, né, não, porque a Kepler e tal. Eu sempre me posiciono, né, o que eu acho de Kepler? Ela é um ativo menos líquido, eu não faria um termo, por exemplo, em Kepler. Eu não trabalharia alavancado no intraday em Kepler e tal, mas, pô, comprar Kepler nesse momento, de repente com stop a 44,90 por ali, faz sentido. Se perder, perde pouco. Se ganhar, ganha uma bolada. Né? Tá fazendo uma espécie de arame, só que assim, ela pode descer um pouco mais? Pode. Até 44,25 aqui para cumprir uma simetria em A. É o que eu vejo para o ativo. E aí, foi pedido também a Qual 3. Qual 3 eu falei sobre o fato relevante hoje, né? Qualicorp é Qualicorp, né, pessoal? Qualicorp, assim, eu acho que se eu montasse... Imagina que o professor Wagner Caetano ganha na Mega Sena 30 milhões na Mega Sena. Eu vou comprar 1 milhão em cada ativo. Com certeza a Qualicorp não estaria entre esses 30 ativos. Se vocês... por exemplo, a Qualicorp é a Prevent Senior com capital aberto. Né? Ela faz movimentos absolutamente esdrúxulos, tal, é simples assim. Né? Não compraria. E se eu tivesse ela, eu trocaria por outra ação, talvez até do setor. Nosso querido amigo Carlos Flá, o Corinthians, pessoal, primeiro, né? Parabéns ao Bragantino, Red Bull, e ao Atlético Paranaense, que vão fazer a final da Copa Sul-Americana. Parabéns ao Fortaleza e ao Atlético Paranaense, o Atlético, né? Com TH agora, que estão na semifinal da Copa do Brasil. E eu acho que o campeão da Sul-Americana vai ser o Bragantino. E da Copa do Brasil vai ser o Fortaleza. Pô, mas tem Flamengo e Atlético Mineiro, tal, vai eliminar. E o campeão brasileiro eu falo que vai ser o Atlético Mineiro desde do começo do campeonato. Agora, como o Bragantino, apesar de não ser agora, né, a final, mas está com a cabeça na Sul-Americana, o Corinthians vai jogar com o Bragantino amanhã. Com Red Bull vai ser Corinthians 7, Bragantino 0. O último gol vai ser do Cássio de pênalti. Podem me cobrar na segunda. Carlos Flá, boa noite, professor Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja sempre bem-vindo. O mercado não está fácil. Quando não é a China e Estados Unidos, o investidor brasileiro tem que ser um guerreiro. É verdade. Este mês de outubro, iniciando amanhã, será virada de chave. Eu concordo contigo. Eu acho que terça e quarta-feira que vem vai ter pressão compradora na veia. Professor, no gráfico 60 minutos, o mercado pode formar um arame e amanhã essa bolsa bem alta moderada. Seria um excelente sinal, mas a nossa bolsa teria que fechar firme e com bom volume. Não ocorreu isso. Só que todo mundo achou que ia ter uma baita numa sexta-feira baixista, tá subindo, é Brasil.
Desculpa, padrão no mini índice, obrigado, eu vou olhar. Denis William, Nasdaq fez pivô de baixa, torcer para os dados amanhã de inflação virem baixos, vieram altos, né, e os Estados Unidos estão derrapando, mas o Brasil subindo, é doideira mesmo. Talvez o Fed possa prolongar estímulos, senão o caixão é vela preta, não é o caso. Denis, o Carlos comentou, né, não, de fato o mercado é soberano, Nasdaq no diário semanal está na marca da Cal, verdade. Os Estados Unidos têm um mercado maduro e com reações rápidas, fato. Fico mais preocupado com os estudos internos que a falta na nossa bolsa, concordo, assino embaixo em gênero, número e grau. Então, vou tomar um pouquinho do meu suco aqui, vamos fazer os ativos da imersão Pocket. Ok? Pessoal, se vocês nunca visitaram um hospício, é só vir no meu prédio, aqui no meu condomínio. Eu acho que isso daqui foi um hospício no passado, eu vou até pesquisar. E assim, condomínio da praia, tranquilo, pessoal sereno, tem problema? Muito pouco. Todo mundo sossegado. Lá no escritório, no estúdio 1. Tem um probleminha ou outro? Tem, mas tudo sereno, tranquilidade, você vê os grupos. Num local que eu devo montar uma estrutura para uma novidade que a gente pensa para 2022, super bem administrado, serenidade. Onde eu estou aqui, que é residencial, eu não sei se é por isso também, mas na praia também muita gente mora lá. O pessoal foi picado pelo vírus da loucura. O grupo do meu prédio é um verdadeiro manicômio. Às vezes é difícil acreditar que pessoas adultas escrevem coisas de verdade, as coisas que eu leio aqui. É engraçado. Chega a ser engraçado. Então vamos ver a carteira de desafios, né? Fazer um estudo caprichado. Melnick. Melnick é o nosso calcanhar de Aquiles. Pode ser que nós troquemos Melnick por alguma ação. Existe essa possibilidade ainda. Ela parece que vai, mas volta, né? Vamos observar. Local Web no nosso médio de novo, com uma baita numa barra ontem. Passa otimismo e hoje a Cury resolveu andar. Não tem fluxo, né, para todas essas ações do setor imobiliário. Precisa começar para a gente separar o joio do trigo, né? Ah, professor, do setor mesmo, né? Que ações que te agradam? Pô, Cirela me agrada. De repente, se for haver uma troca, né? Tá reagindo bem, tem um Arami. A JHSF3 me agrada. Ó, ela reagindo forte, fazendo um engolfo, né? Ó, por exemplo, uma Lopes Brasil da vida me agrada, né? Agora a Gerdau é ouro, né? A gente falou sobre ela já. Carteira da imersão Pocket, né? Smart Fit precisa reagir para não ser trocada. Gemat é ouro, mantemos tranquilamente. Soja 13 é uma outra que precisa reagir, é candidata a troca sim. Rapt 4 na minha visão é ouro. Então, por exemplo, Gemat, Rapt 4 e, por exemplo, Santos Brasil, estou muito seguro, muito tranquilo, muito otimista. É o mesmo caso da YDUC. Agora, BKBR3 está na marca da Cal, mas está reagindo, é isso que a gente espera. Arami, pinça de fundo, reação forte hoje. Então, quem que está na marca da Cal hoje em dia? Smart Fit, Soja 3 e a CX SE3. Só que está marcando aqui talvez um fundo duplo. Então esses ativos eles estão sob observação neste momento. Feriado na China, né? Então a gente vai ver aqui a Bolsa do Japão. Caiu mais uma vez, tinha subido muito, fez um pivô de baixa, então está sob efeito do pivô 29,573. O minério de ferro trabalhando forte, né? Já aparece com a data aqui do dia 4, né? Então, no mercado futuro em Singapura, ó, passando $120, parece um mastro bandeira mesmo, apesar dessa sombra inferior. Aí nós temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, está na marca da Cal também. Petróleo tendência de alta, né? Então sem novidades. Correções
devem ser vistas como oportunidades, aproximação da média de 21. Você fala, pô, professor, como assim oportunidade? Ó, topo anterior, tanto em Londres quanto em Nova York. Pessoal, tem muita gente que acompanha o canal, muita gente mesmo, que opera petróleo, né? Ó, topo anterior, tal. Hoje tem um arrefecimento nos títulos de 10 anos norte-americanos. A gente viu que tinha acionado aqui um triângulo ascendente. Deve corrigir bem mais que isso, né? Alcançou uma LTB. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, né? Tem mais espaço para cair, pelo menos, na minha visão, até 93,729, esse topo anterior. E nós temos o índice Nasdaq, né? Reagindo de forma providencial, né? Percebam que respeitou o suporte aqui a 14.423, deve deixar um sinal de fundo e ganha força se romper o 14.530, que é o fundo anterior. Então muita gente já estava dando como perdido esse suporte, só que não, tem memória compradora. S&P, um provável rompimento falso de 4.306, né? Então não está acionando o pivô de baixa, e sim deixando o rompimento falso, sinal e também arame. Aí a seguir nós temos o Dow Jones, né? Que individualmente, se fechasse agora, deixaria o desenho de um martelo, em conjunto com o candle de ontem, um arame. Aí nós temos o VIX, que é o índice do medo, Volatility Index, um forte sinal, fechando daqui para baixo, ou até um pouquinho acima, mas mais ou menos com esse desenho tem um espaço bacana para ceder. E nós temos o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Se a gente observar aqui, por exemplo, o gráfico semanal, semana passada subiu 0,39, essa semana está caindo 1,5, só que com um sinal de reação aqui, um arame cross. Ou ave migratória, para ser mais preciso, fundo mais alto que o anterior. Reino Unido passou por correção, ainda está caindo, só que longe da mínima. E o que eu observo aqui na bolsa do Reino Unido, que é sempre diferentinho, ela cai mais, as outras sobem, ela cai. Ombro, cabeça, ombro invertido. Bolsa da França, acho que vai dar para traçar aqui uma LTA. Né? Então respeitou, é o Marubuzu, apesar de estar em leve queda ainda. Aí nós temos Eurostock 50, um rompimento falso tanto dessa LTA quanto do fundo A3993. Aí temos o índice DAX na tela, um sinal bastante importante também. Pô, mas o índice DAX está em queda. Ele está em queda, só que ele respeitou suporte número 1, suporte número 2 e tem um candle verde aqui interessante, enfim. E aí, por fim, Ibovespa em dólar, um sinal de turnaround aqui de virada, um candle importante. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, parece que vai realmente descer porque tem um topo mais baixo que o anterior, aquela quebra de padrão que eu sempre explico. E nós temos o milho, né, que tem uma ideia de compra aqui, mas para quem comprou aqui embaixo já estopou ontem no intraday porque teve a perda da mínima, não acho tão interessante no momento. Aí para a gente finalizar, vamos para a reta final aqui. Falar de Ambev. Deixa eu só ver se o meu almoço está a caminho aqui, pessoal. Hoje eu vou dar uma geral no estúdio. Chegou um micro-ondas que eu comprei. Sempre quis ter um micro-ondas preto ou vermelho. Eu comprei um micro-ondas preto, legal. Tá lá na portaria, eu vou buscar. Então, a Ambev é aquela ação que eu não... Esse gap aqui tá chamando o preço. Eu não acho de verdade interessante. B3SA3 sim, eu comentei com vocês ontem, estava numa linha de retorno. Ó, toque 1, 2 e 3 respeitou, deve virar. BBAS é ouro. Ombro, cabeça, ombro invertido, velado. Bradesco é ouro. Ombro, cabeça, ombro invertido, bem claro. Simetria favorável à alta, R$23, R$24, questão de tempo. Itaúsa a mesma coisa, simetria em V. Se nós formos aqui mais criteriosos, né, dá para entender isso aqui como um ombro, cabeça, ombro invertido também. Né? Então, ouro, Itube é ouro, ombro, cabeça, ombro invertido, simetria com alvo aqui em cima, ó, 3163, Sambi, ouro.
Ó, já está reagindo bem hoje, deve estourar, explodir um pivô de alta nos próximos dias a 37,17. A gente vai ver fúria, na minha opinião, na ponta compradora agora no mês de outubro e BPAC. E eu queria mandar um abraço para dois amigos, duas pessoas que eu considero muito, que são o André Hanna Farai e o Fábio Figueiredo, o Vlad. Eles têm dado show lá no Instagram, eu curto tudo, acompanho. Aqui, ó, são caras de excelente caráter e extrema competência. 25 e 29, rompimento falso, Arami, fantástico esse ativo. Né? Se eu tivesse, por exemplo, R$1 milhão hoje, eu colocaria um pouquinho em cada banco ou tudo em BPAC. Pô, imagina se colocar a grana nesses bancos até o Natal, é brincadeira, né? Tem gente pessimista para a bolsa, não dá para entender. Aí a gente tem o IFNC, demonstrando força de uma forma conjunta, né? O índice do setor financeiro, e MAT também. Hoje está caindo, mas ele tem uma inclinação de alta aqui, efeito mola, né? Acho que vai fazer o efeito mola para depois esticar. Imóveis, índice setor imobiliário, demonstrando reação, isso é muito importante. É o setor mais descontado da bolsa. A gente tem Small 11, também reagindo aí no frigir dos ovos, quase entrou na areia movediça. Petrobras é ouro. Nosso alvo desde os 24,29 ou 28,71, sendo mais preciso. Aí Vale. Né, a Vale é Vale. Hoje eu entraria numa siderúrgica, mas não em Vale. Tanto que eu tenho o Gerdau, que eu acho que é a melhor opção. E tem China 11, que eu não acho que está interessante, eu comentei anteriormente. As ações de desafios eu já fiz. Aí tem juros. Não acho que os juros estão interessantes, fundamentos controversos, muita confusão. E dólar, lembra que eu comentei ontem de uma venda com stop curto, né? Teria dado certo, ó, desceu bem. Deve descer um pouco mais, rumo a LTA aqui e a média de 21. Esse é o caminho mais natural, né? E vejam que se houver a perda de 5.392 e 500, formas aqui seria um eixo, tal, com alvo a 5.350 ou até aqui embaixo 5.337 na próxima semana. E aí o Ibov, eu comentei no início do vídeo do gráfico mensal, né? Se a gente observar o diário aqui, ele respeitou uma retração de FIBA. Eu acho que vai estourar o pivô assim de 14.435 na próxima semana, ou pelo menos testar. É uma tríplice resistência formada pela cabeça do pivô média de 21 e LTB, só que primeiro tem que consolidar o preço, romper e permanecer acima de 112.435. Para a gente finalizar, BOVA 11 aqui na tela, a gente tem uma LTA, eu nem tracei Fibonacci para a gente ver esse gráfico de uma forma mais pura e simples, o ponto cujo rompimento ganha força 108,10, e depois aqui a tríplice resistência, a cabeça do pivô 110,40. E o último ativo de hoje, mini índice na tela. O mini índice, se ele puxar um pouquinho mais, né? Eu comentei hoje no Telegram, a gente olhava, por exemplo, aqui o mini índice, né? Se a gente observar aqui o gráfico semanal, o mini índice ele estava com uma queda maior de 2% a 1,21. Eu acho que ameniza um pouco mais essa queda. Então, eu vejo aqui mais algum espaço para subir ainda hoje. Tem um desenho que eu considero formação de um pivô que seria confirmado a 115 e 115. E a gente observando aqui o intraday, tem um canal aqui, dois gaps abertos. O mais natural seria romper o 112 e 515 e de repente testar a parte alta ainda hoje aqui. Mas se não fizer, ainda mantém uma ideia de uma simetria claramente favorável à alta, cujo ponto decisivo é 115 e 115. E teria algo aqui parecido com um oco velado aqui, meio torto também, mas que é admissível. Então eu acredito, eu até comentei hoje, né, quando o mercado estava na mínima, que ele puxaria uns 600 pontos ali até os 111 e 600, né? Eu comentei quando ele estava mais ou menos aqui, né? Nos 111 mil pontos ele rompeu e foi, agora deve testar 112, 515 ainda hoje, por aqui deve, se passar, excelente, se enroscar, não quebra o viés de alta. Pessoal, saúde e paz a todos. Corinthians 7, Red Bull 0 amanhã. O Cássio vai fazer o último gol de pênalti. O Fagner vai fazer um gol de bicicleta da entrada da área, tipo aquele que o Neto fez quando ia ser substituído. E aí podem me cobrar na segunda-feira. Atlético Mineiro campeão brasileiro. O Bragantino campeão da Sul-Americana. E o Fortaleza vai ser campeão da Copa do Brasil. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Bom final de semana. Valeu!